Graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez reunidos nesta noite de quarta-feira para agradecer a Deus e para prestar um culto que só a Ele é devido. A Deus toda a honra e toda a glória. E nós agradecemos a presença dos irmãos da nossa igreja, da IPI de Vila Formosa e também dos irmãos que têm nos acompanhado. Louvamos a Deus pela vida de todos. Vamos orar? Santo e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido um Deus maravilhoso nas nossas vidas, Pai. O Senhor tem estado presente em todos os momentos das nossas vidas. E nós queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar juntos, cultuando a Ti, Senhor. Te agradecendo, prestando um culto, ó Pai, que só a Ti é devido. Nós queremos também te agradecer, ó Deus, por todos os irmãos que agora, Senhor, estão reunidos, Senhor, para juntos, ó Deus, te render graças, para te louvar, para podermos estar juntos ao redor da Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por tudo. E é em nome do Senhor Jesus é que nós oramos, ó Deus. Amém. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia, que rega a terra. Amém. Vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade. Vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida, ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Ouça o chamado de Deus. Vinde, voltemos
Paz, irmãos, estarei fazendo a leitura do Salmo 29. Tributai ao Senhor, ó filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória a seu nome. Adorai o Senhor no esplendor da sua santidade. A voz do Senhor ecoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as imensidões das águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de esplendor. A voz do Senhor rompe os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro, e Sirion como um filhote de búfalo. A voz do Senhor corta as labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz estremecer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz as corças parirem e desnuda as florestas. Em seu templo todos brandam, glória. O Senhor se senta no dilúvio, o Senhor domina como rei para sempre. O Senhor dará poder a seu povo, o Senhor abençoará seu povo, dando-lhe paz. Amém. Sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou. E então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Já não sinto aquele turbilhão, e no chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti, o teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e só
Graça e paz, irmãos. A palavra do Senhor, no livro de Jeremias 29, 12 e 13, nos diz assim: Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos orar? Pai Santíssimo, nesse momento, Senhor, queremos te louvar pela sua grandeza, Senhor. Te louvar, Senhor, pela sua soberania, Senhor. Muito obrigada, Pai Santo, porque podemos entrar nesse momento em conexão contigo, Senhor Deus, e te pedir, Senhor, te pedir pelas nossas vidas, Pai. Obrigada por esse momento em que podemos colocar as nossas petições no teu altar, Pai. Em nome de Cristo Jesus nós te pedimos, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus, pela nossa vida. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito até hoje, Senhor, em nossas vidas. E queremos, Senhor Deus, te pedir nesse momento que o Senhor venha, Senhor, com o seu poder, com a sua misericórdia sobre o seu povo, Senhor, sobre a IPI de Vila Formosa, Pai. Que o Senhor possa estar, Senhor, com cada irmão, com cada membro da nossa igreja, Senhor Deus. Que o Senhor venha cuidar de cada vida, que o Senhor venha tocar o coração de cada um, Senhor Deus. Que o Senhor venha colocar a sua graça em nossas vidas, Senhor Deus. Que o Senhor venha nos abençoar, suprir as nossas necessidades, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar em cada lar, Senhor Deus, da IPI de Vila Formosa, cuidando daqueles que estão enfermos, Senhor Deus, que estão buscando, pedindo a Ti a cura, Senhor Deus. Cuidando dos desempregados, Senhor Deus, que o Senhor venha abrir portas de emprego, Pai. Cuidando dos nossos relacionamentos dentro dos nossos lares, Senhor Deus. Que o Senhor venha abençoar, Senhor Deus, os relacionamentos de esposa e esposo, de filhos, Senhor Deus, com os pais, de irmãos. Que o Senhor venha abençoar, Senhor Deus, a nossa igreja. Que o Senhor possa estar cuidando da nossa saúde, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar nos livrando desse mal, Senhor Deus, que está sobre a nossa terra, Senhor. Em nome de Jesus, suplicamos, Senhor, a Tua presença no nosso meio, a Tua presença na nossa casa. Suplicamos a Tua presença em nossas vidas. Muito obrigada por tudo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Fica conosco, dirige as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Então, começando agora falando sobre Davi, este personagem com quem me identifico muito. Davi é este réu, confesso, este homem intenso, que viveu relacionamentos incríveis, mas tropeçou, arrumou para a cabeça, fez inimigos desnecessários, mas uma vida inspiradora. E o legado que temos de Davi é um relato que temos no livro de Atos dos Apóstolos, que fala que Davi, afinal de contas, foi sim um homem segundo o coração de Deus. Então, para falar de ressignificado, quero pensar um pouquinho a respeito dessa palavra. Por que falar sobre isso? O que é ressignificar? E de acordo com o dicionário, a palavra ressignificar quer dizer atribuir um novo significado a, dar um sentido diferente a alguma coisa. Exemplo, aquele congresso ressignificou minhas convicções. A palavra signo quer dizer sinal, símbolo. Portanto, significar é a nossa atitude natural, inconsciente, de dar símbolos, dar significados às coisas e às pessoas. E muitas vezes nós nos perdemos em nossos relacionamentos porque nós temos expectativas sobre coisas e pessoas de maneiras diferentes. Um carro pode significar uma coisa para mim e outra coisa para minha esposa. A casa pode significar uma coisa para mim e outra coisa para os filhos.
um amigo pode significar muito para mim, mas nem tanto para ele. Um pastor pode ter um significado muito importante na vida de alguém, ou para outras pessoas de um mesmo rebanho, talvez este pastor não tenha tanta admiração de algumas pessoas. E nós nos perdemos nos relacionamentos porque nós deixamos que os significados das coisas concretizem a forma como nós nos relacionamos com as coisas e com as pessoas. Por isso que ao falar sobre ressignificado, nós estamos à luz da palavra do Senhor e destes personagens incríveis, Davi, Jesus e Paulo, que é possível sim, nós a partir dos significados das coisas, trazer novas possibilidades, ou a partir delas ampliar o valor das coisas e das pessoas que estão ao nosso redor. Por isso essa terminologia, ressignificado. E na vida de Davi nós vamos perceber que ele vivenciou alguns episódios muito importantes, que se ele não tivesse dado significados diferentes, certamente ele não seria esse grande líder da história da humanidade, da história do povo de Deus, entre nós os cristãos, um referencial, tanto que nós o estamos estudando na noite de hoje. Nós tiramos por base, ao falar sobre saúde emocional, este livro, Igreja Emocionalmente Saudável, escrita por Peter Scazzero, e ele fala também em outro livro sobre o líder emocionalmente saudável. Então nós estamos entendendo, e você que tem contato direto com o nosso pastor Rodolfo, ele fez uma resenha muito apropriada deste livro, de todos os seus capítulos, inclusive no capítulo 2, cujo título é Quebre o Poder do Passado, há esta citação, como disse um velho rabino, o autor diz essa ilustração: quando era jovem, queria mudar o mundo, e percebi que era muita ambição. Determinei-me a mudar meu país. Envelheci e percebi que também era muita ambição. Decidi mudar minha cidade. Depois de convencer-me que não poderia fazer, voltei-me à minha família. Agora, como homem velho, sei que deveria ter começado mudando a mim mesmo. Quem sabe poderia influenciar minha família, cidade, país, talvez até o mundo. Nós temos esse ímpeto de querer mudar tudo e todos. E eu creio, porque eu sou um sonhador, e eu sirvo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Eu sou aquele que acredita que uma igreja, uma comunidade local, uma família pode mudar o mundo. Mas nós precisamos começar pela ordem certa. Eu não posso mudar o mundo sem começar a proporcionar em mim mesmo as mudanças essenciais para que eu conviva bem com o espelho, para que eu conviva bem com os meus segredos, conviva bem com o meu passado, conviva bem com as pessoas que mais amo e que estão ao meu redor, para depois então, como consequência disso, como um cálice transbordando daquilo que tem dentro, atingir outras esferas relacionadas a mim. Então, quando o autor escreve, e nós estamos nos baseando para falar sobre saúde emocional, porque, queridos, acredite, nós estamos afirmando que é impossível nós termos uma espiritualidade realmente saudável se nas emoções ainda formos pessoas imaturas. Nós estamos afirmando isso com base no livro, mas também com base em nossas percepções, que uma pessoa que se diz espiritualmente madura, mas em suas emoções permanece uma criança, então de fato essa espiritualidade também não é madura. Porque conhecer Bíblia, conhecer histórias bíblicas, conhecer doutrinas e teologia não torna uma pessoa espiritualmente madura. E Calvino afirma que conhecer a Deus e nós mesmos são duas coisas fundamentais para a gente ser feliz e realmente encontrar uma maturidade espiritual e emocional. E Calvino diz inclusive que não sabe o que vem pela frente, se conhecer a Deus verdadeiramente nos leva a nos conhecer a nós mesmos, ou se conhecer a nós mesmos nos leva a conhecer a Deus. Percebe então, nós estamos preocupados com a igreja, estamos preocupados com você que nos assiste nessa hora. Eu estou preocupado comigo mesmo, porque nem sempre consigo discernir o que acontece com minhas emoções. Estou aqui sendo muito franco com você, porque esse tema, ressignificado, nos leva a olhar que não começa conosco. Começa com Davi, por exemplo, que um homem segundo o coração de Deus, mas a história bíblica nos conta que Davi foi esquecido pelo pai,
foi rejeitado pelos irmãos e ainda perseguido de maneira ferrenha pelo rei de Israel, Saul. E como se não fosse suficiente, não é? Jessé, seu pai, era um homem de história, da linhagem bíblica. Seus irmãos eram guerreiros, estavam no fronte da batalha quando enfrentaram o gigante Golias. E o rei Saul veio a se tornar seu sogro, veio a se tornar pai de seu melhor amigo Jonatas. E ele foi perseguido e Saul se levantou para tentar matar Davi inúmeras vezes. Então, qual não é a experiência que Davi pode nos ensinar na noite de hoje, para que nós possamos sim, a partir das nossas experiências, a partir da nossa genealogia, árvore genealógica, alguns chamam de genograma, que é um diagrama com base na árvore genealógica, para a gente descobrir um pouquinho o que está por trás, para a gente conviver bem com o nosso passado, fazer as pazes com o passado e, se preciso for, trazer novos significados para episódios marcantes, a ponto de o efeito negativo desses episódios diminuírem ao longo da nossa trajetória. E uma primeira lição está ainda em 1 Samuel capítulo 16. E eu convido você a abrir a sua Bíblia e ler junto então 1 Samuel 16, 10 e 11, que nos diz assim: Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel, o profeta, disse a Jessé, pai de Davi: O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. E este primeiro episódio bíblico nos ensina sobre auto-vitimização. E eu estou propondo a você, diga não à auto-vitimização. E o que é auto-vitimização? É quando uma pessoa se vê como vítima ou perseguida por pessoas para anular críticas, opiniões e até mesmo objeções contra as quais chega um momento onde ela não consegue mais contra-argumentar. Auto-vitimar-se ou auto-vitimizar-se significa você se colocar numa condição inferior o tempo todo, de vítima, como se tudo e todos estivessem contra você. E nós fazemos isso, eu faço isso, possivelmente eu fiz isso hoje, fiz isso ontem. Fazemos isso de forma consciente, mas na maioria das vezes fazemos isso de forma inconsciente. Veja comigo, a Bíblia está nos dizendo que Jessé, o pai de Davi, foi procurado pelo profeta Samuel, que, orientado pelo Senhor, foi até aquela casa, porque naquela casa havia um rei que precisaria ser ungido ainda dentro de casa, moço, para ser preparado como rei de Israel. Jessé então apresenta todos os seus filhos, 6 no total. Mas havia um 7º, que era o caçula, o menor deles, possivelmente o mais mirrado, ruivo, até de boa aparência, mas estava no campo cuidando das ovelhas. Samuel, dirigido pelo Senhor, diz: Jessé, ainda falta alguém. Jessé fala assim: olha, só tem o pequeno, serve esse, só tem o improvável, só tem este aqui que nem é muito querido pelos irmãos, a vida dele é cuidar de ovelhas, enquanto está todo mundo se preparando fisicamente para serem soldados em batalha, está lá, talvez fedendo a fezes, fedendo bicho. Tem esse aqui, quem sabe? E a Bíblia diz que quando Davi entrou na sala, o Espírito Santo se apossou dele, Samuel teve a convicção: é este, porque o trecho nos mostra que Deus não vê conforme o homem vê. Deus vê o coração, o homem vê o exterior. E Davi poderia então se auto-vitimizar e dizer: puxa, fui esquecido pelo meu pai, puxa, que pena que meu pai errou comigo, que pena que meu pai se esqueceu de mim. E veja bem como que nós estamos aqui tratando da ferida, porque sim, a nossa história pregressa diz muito quem somos agora. É pai que rejeita, é mãe que prefere outro filho, é uma falência, é um luto, é uma enfermidade, é uma viagem, é um plano frustrado, seja lá qual for a tua história, eu estou dizendo a você, diga não à auto-vitimização. Você não é vítima das circunstâncias negativas que aconteceu no passado.
Você não é vítima, você é protagonista da tua história. Assuma a rédea da tua vida diante do Senhor, como Davi fez e se tornou um grande rei. Ele não ficou pelos cantos dizendo para os irmãos: puxa, que pena, vocês estavam lá na sala e Samuel disse que não era nenhum de vocês, o papai podia ter se lembrado de mim. Mamãe não aparece nem na cena da trajetória bíblica ali neste episódio, mas ele poderia correr para os braços da mãe chorando: o papai não esqueceu de mim. Porque é assim que a gente faz. Quando Deus chega no jardim e vai conversar com Adão, ele diz: Adão, o que aconteceu? Ele falou: foi Eva. Vitimizou-se, transferiu, mudou ali a culpa para Eva. E aí Deus pergunta para Eva: Eva, o que aconteceu? Não sei, eu sou vítima dessa situação. Apareceu um bicho aqui que falou para mim umas coisas diferentes. Então a gente acaba se auto-vitimizando, colocando como se as pessoas estivessem contra nós o tempo todo. E não é verdade isso. É óbvio que relacionamento dá trabalho, e eu vou repetir isso: relacionamento dá trabalho. Casamento dá trabalho, filhos dão trabalho, pais dão trabalho, amigos dão trabalho, igreja, célula, tudo dá trabalho. Mas foi assim que Deus nos construiu para ser. Então, o que dizer para uma família cujos pais se separam? O que dizer de uma família cuja mãe, cujo pai não tem muita habilidade, talvez seja uma geração anterior que não consegue abraçar, não consegue falar palavras de afirmação. Então esse filho fica vitimizando-se a vida inteira. Diga não a isso. Porque Davi, ao contrário, ele pode até ter sido esquecido pelo pai, mas foi ungido pelo Senhor. E eu estou dizendo isso para você: ainda que teu pai te esqueça, ainda que tua mãe fale com você, ainda que os teus amigos te decepcionem, ainda que os teus sonhos sejam frustrados, Deus está ungindo você para ser protagonista da tua história. Uma segunda lição que temos está aqui em 1 Samuel capítulo 17. Eu convido você a abrir junto comigo o verso 28. Havia um cenário de guerra. Os irmãos de Davi, os 6, estavam ali no fronte da batalha. E o verso 28 diz assim: ouvindo-o Eliabe, seu irmão mais velho, falar a aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Essa segunda lição diz respeito à autossabotagem. Diga não. A autossabotagem é quando o fracasso vem antes do sucesso e coloca a pessoa contra os seus próprios impulsos e pensamentos como forma de punição. Eu não posso pensar assim, eu não posso sentir assim, o que vão dizer a meu respeito, o que vão falar da minha reputação. E aí, ao invés de assumir os nossos medos, ao invés de assumir as nossas fragilidades, ao invés de assumir nossas fraquezas, nós queremos mostrar quem não somos. Engolimos, como se aquele velho ditado de um pai e uma mãe que fala assim: engole esse choro. E a gente acredita que choro precisa ser engolido. É como uma criança que pega um papel, uma caixa de lápis de cor, e diante dos seus pais começam a desenhar uma paisagem. E imediatamente ela começa a pintar um céu rosa, e pinta um sol negro, e pinta uma casa verde. E a mãe pega aquele desenho e fala assim: você está louca, menino? O céu é azul, o sol é amarelo e a nossa casa é cinza. E a menina diz assim: mamãe, no fim da tarde o céu hoje estava rosa. Mamãe, quando eu olho para o sol, eu fico quase que cega, o que eu vejo é uma bola preta. Mamãe, as minhas bonecas moram numa casa azul, moram numa casa verde, o meu sonho é morar numa casa verde. E a mãe fala assim: está aqui outro papel, menina, desenhe isso aqui certo, porque céu é azul e sol é amarelo. E a gente vai acreditando em algumas histórias como se fossem a única possibilidade de verdade a nosso respeito. E a gente se autopune, a gente se sabota, a gente senta num galho de árvore e corta ele mesmo e assume fracassos antes de tentar a vitória. Assumimos que não podemos antes de verificarmos se de fato somos capazes. E isso é tão interessante que no episódio que nós lemos, a Bíblia está dizendo que Samuel mandou Davi ir até o fronte da batalha para ver como estavam seus irmãos. E havia um burburinho ali, porque o exército filisteu era muito forte, numeroso, de homens grandes, e havia um deles, gigante, chamado Golias, que estava botando medo em todo mundo. E o rei Saul prometeu um monte de coisa para quem vencesse. E Davi falou assim: olha, eu vou em nome do meu Deus. Quem que ele pensa que é?
E então os irmãos, sabendo do que Davi estava fazendo, conversando de forma assim inesperada, aquele pastorzinho de ovelhas tentando minimizar a grandeza do gigante do Golias, ele então chega até Eliabe, que era o seu irmão, de acordo com o versículo 28 que lemos, ele falou assim: moleque, escuta aqui, quem você pensa que é? O que você está falando para os meus colegas aqui? Está todo mundo com escudo, espada na mão, e você está querendo lutar contra esse gigante? Vê se te enxerga, rapaz. Vê se acredita que você é apenas um pastorzinho de ovelhas. Percebe que a fala de Eliabe é cheia de significado. Por que você veio até aqui? Aqui não é o teu lugar. Quem deixou que você... Por que você deixou aquelas pequenas ovelhas, aquelas poucas ovelhas? É como se o irmão estivesse dizendo assim: ó, o seu lugar é lá no fundo do quintal cuidando de uma meia dúzia de ovelhinhas. Bem conheço a tua presunção. Você é presunçoso, você é orgulhoso, Davi, eu te conheço. Eu conheço também a tua maldade, Davi, você é maldoso. Numa única frase, o seu irmão mais velho conseguiu colocar um monte de coisa negativa na cabeça de Davi. No verso seguinte, a Bíblia diz que Davi falou assim: meu, o que eu fiz? Ei, hello! O que eu fiz para você? O que eu fiz para esses caras? Eu estou conversando com essa galera. E Davi, ele não se auto-sabotou dizendo: ah, os meus irmãos não acreditam de mim. Ah, esse gigante realmente é muito grande. Ah, eu não posso acreditar que eu sou capaz. Ele mentalizou, colocou no coração: eu sou ungido. Talvez ele se lembrava até do cheiro do óleo da unção que desceu sobre ele. Ele lembrou-se do Senhor: este homem vem com espada comigo, mas eu vou em nome do Senhor. E a Bíblia fala que ele foi até o rei Saul. E ele argumentou: olha, eu já matei um urso, eu já matei um leão. E sabe como que eu matei um leão? Eu peguei ele pela sua barba, eu peguei ele pela sua juba e matei aquele leão que estava atentando contra as minhas ovelhinhas. Então aqui não tem nenhum pastorzinho insignificante, não. Aqui não tem nenhum pastorzinho de ovelhas fedendo fezes de ovelhas que não sabe o que está falando. Davi então preparou 5 pedrinhas e com a primeira ele acertou aquela testa gigante, caiu no chão e ele, tempos depois, foi na casa do rei, no palácio, com a cabeça de Golias em suas mãos. Não se sabote. Não acredite que você é um fracasso sem que antes você realmente tente e verifique as possibilidades de você ser um grande vencedor. Davi então foi rejeitado pelos irmãos, mas venceu o maior e mais temido e talvez o mais conhecido gigante da história da humanidade. Uma terceira lição agora está no capítulo 18. Eu vejo o versículo 25, quando Davi estava se casando com Mical, uma das filhas de Saul, que era o rei. Ele havia acabado de matar Golias, cortou a cabeça com a própria espada de Golias, e agora ele está diante do rei, querendo casar-se com Mical. E no versículo 25 do capítulo 18, a Bíblia diz assim: então disse Saul: digam a Davi, o rei não deseja dote algum, mas eu quero 100 prepúcios de filisteus para tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Depois dessa grande vitória de Davi, Saul ficou enfurecido, que tinha umas meninas meio sem noção lá no palácio, no reino, que ficavam cantando assim: ah, o Saul matou 1000 pessoas, o Davi matou 10.000 pessoas. Sabe essas pessoas sem noção, que não conseguem perceber a fragilidade de alguns momentos? Não seja sem noção, porque o sem noção não sabe que não tem noção. Então tenha noção. Ouça as mensagens do fim de semana passado, o autoconhecimento, e não seja sem noção. Mas aquilo que as meninas iam cantando, e Davi foi crescendo na opinião das pessoas, mas Saul foi se enfurecendo. E no caso de Saul, se você tem um líder que não consegue ver as pessoas da sua equipe crescendo, talvez você tenha um líder aí incapaz, que precisa amadurecer. Um líder que precisa apoiar aqueles que estão ao seu redor para que cresçam também. Davi estava tendo prestígio, conseguiu uma vitória improvável para o povo de Israel. A vitória não foi de Davi, a vitória foi do povo de Israel, em nome do rei Saul, para a glória do Senhor, de uma maneira extraordinária. E agora Saul falou assim: olha, faz o seguinte, pede para esse menino aí, se ele quer casar com a minha filha, então, pede para ele tirar 100 prepúcios, cortar a pele do pênis de 100 filisteus e trazer para mim. Davi, como um bom rapaz, sabe o que ele fez? Ele foi lá e trouxe 200 prepúcios. Está na Bíblia.
O que eu quero ensinar a você e a mim neste momento? Diga não à culpa. E o que é culpa? É a responsabilidade por uma ação que ocasiona dano ou prejuízo a outra pessoa, mas também pode ser um sentimento doloroso de quem se arrependeu de suas próprias ações. Quando uma pessoa comete um crime, ela pode ter cometido um crime culposo ou doloso. O crime doloso é aquele que faz com intenção. Um crime culposo é aquele que não há dolo, ou seja, não há intenção, mas há culpa. Essa é a chamada responsabilidade pelos seus atos. E nós somos culpados pela tristeza de muitas pessoas, pelo dano de algumas pessoas, e nós temos de assumir as responsabilidades pelos nossos atos. Mas eu não estou falando desse tipo de culpa. Eu estou falando deste sentimento doloroso que carregamos, porque achamos que tudo é culpa nossa. A autovitimização, a autossabotagem, muitas vezes estão completamente ligadas à culpa, porque eu quero mudar a situação que está ao meu redor, eu quero mudar o conceito que as pessoas têm a meu respeito, eu me sinto culpado por alguma coisa relacionada ao meu passado, então eu tento mudar a realidade o tempo todo. E esse sentimento doloroso não sai de jeito nenhum, porque eu me sinto culpado pela chuva, me sinto culpado pelo choro do vizinho, me sinto culpado pela falência do banco, eu me sinto culpado por tudo. E esse sentimento é nocivo, estraga os nossos relacionamentos. Davi não tinha culpa se Saul estava o odiando. Olha o que diz agora o capítulo 20, verso 1. Então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá e veio e disse a Jonatas: que eu fiz? Qual é a minha culpa? Qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? Davi está dizendo assim: eu não fiz nada para o teu pai, Jonatas, você é meu melhor amigo, nós temos um laço de alma. Mical é minha esposa, é a sua irmã, é filha do rei, e ele está tentando me matar o tempo todo, eu não fiz nada para ele. É como se Davi estivesse dizendo assim: ó, Saul, o problema é teu, eu não tenho culpa pela tua perseguição a meu respeito, eu vou tocar a minha vida. E Davi simplesmente não absorveu, não aceitou essa cobrança. Davi não aceitou essa pedra, essa bagagem que insiste em ficar nos nossos ombros. Então diga não à culpa, tire esse peso desnecessário da tua vida, alivie os bolsos, tire as pedras do teu caminho, do teu bolso, da tua mochila, porque está atrapalhando a tua trajetória, está deixando pesado o teu caminhar. Davi não permitiu ser capturado por falsas acusações de um rei insano. Tem pessoas insanas ao nosso redor, que nos fazem parecer culpado de todas as coisas. Às vezes temos, às vezes não temos. E se as temos, queridos, vamos tratar, vamos reconhecer, vamos verificar se existe uma outra forma, vamos ressignificar os símbolos que estão ao nosso redor, a maneira de convivermos uns com os outros. E se for preciso, assumir responsabilidades. Olha, isso eu tenho feito, mas isso eu não tenho feito, eu não posso assumir que você me cobre por isso. E está tudo bem. Se nós estivermos falando de pessoas que estão honrando uma outra, respeitando uma outra, vai dar certo. Uma hora as coisas se encaixam. Se encaixam, eu tenho convicção. O problema é quando você sente que você tem culpa, e você diz assim: a culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser. Aí não dá. Porque daí você tira de você se esquiva também de reconhecer certas coisas. Então eu estou dizendo para você, se você quer ter saúde emocional e ressignificar a tua história, livre-se da culpa, diga não à culpa. Eu quero falar apenas de 2 episódios que aconteceram em minha vida. Quando eu tinha 15 anos, a minha mãe faleceu de câncer. Durante muito tempo eu achei que eu não fosse conseguir sobreviver. Durante muito tempo eu cheguei a imaginar que eu não fosse capaz de amar uma mulher na minha vida, porque a mulher que eu mais amava simplesmente me deixou. Mas eu ressignifiquei. E não fiz isso sozinho. E não foi de um ano para o outro. Foi com auxílio de terapia, foi com auxílio de irmãos, com auxílio de pastores, com auxílio de amigos, com auxílio da igreja. E eu então consegui perdoar a minha mãe. E trabalho esse perdão no meu coração até hoje, porque não é fácil imaginar que a minha mãe, aquela que me deu a luz, aquela que me nutriu nos primeiros anos da minha vida, não existe mais fisicamente. Eu já escrevi cartas para ela, eu já liberei perdão em voz alta para ela em oração,
Isso está no meu coração até hoje, mas eu preciso ressignificar, porque a morte, via de regra, é tristeza, abandono, rejeição, distanciamento, ponto final. Mas para nós cristãos, morte é reencontro com o Criador. Morte é ponto final do ponto de vista humano, mas para Deus é o início de uma longa e eterna jornada ao lado do Pai. Eu aprendo com a minha mãe até hoje, eu aprendo com essa dor, com esse luto até hoje, e eu tento lidar com os meus fantasmas. Um segundo episódio diz respeito ao meu pai, que provavelmente esteja me assistindo neste momento. Mais ou menos nessa época em que eu estava sofrendo ainda o luto da minha mãe, eu vi meu pai perdendo tudo. Falência no ramo dos negócios. Eu poderia também dizer, me auto-vitimizar, eu vim de uma família simples, sou órfão de mãe. Eu poderia simplesmente dizer, e aqui na igreja, no Espaço Esperança, primeira IPI de Londrina, onde eu cresci, caminhei com amigos ricos, amigos que na minha adolescência iam me buscar na porta de casa para a gente tomar um lanche depois do culto, ir para o acampamento com seus carros importados. E eu poderia simplesmente adotar o discurso, eu sou uma pessoa simples, que moro numa casa de madeira, meu pai quebrou. Mas eu também precisei ressignificar. E quando eu olho para o meu pai hoje, eu vejo um homem fiel, leal, trabalhador, que está tendo uma velhice super digna. Um homem de honra, um homem de respeito. Ninguém lembra que meu pai faliu, todo mundo lembra que ele é um trabalhador, hoje quase aos 80 anos de idade. Então, isso é ressignificar. Eu estou falando da minha própria vida, para não falar para você o que você tem que fazer. Eu estou falando o que eu fiz, e que continuamente eu revisito essas histórias em minha vida. Em quarto e último lugar, 1 Samuel capítulo 24, versos 5 e 6. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E este episódio nos ensina: diga não à vingança. O que é vingança? É a ação de se vingar, ou seja, de causar dano físico, moral ou prejuízo a alguém para reparar uma ofensa, um dano ou uma afronta causada por essa pessoa. E via de regra, a vingança, muita gente fala que é um prato que se come frio, que você não pode ter impulso, que no momento certo você vai virar o jogo, no momento certo essa pessoa que te feriu vai pagar o preço. E vingança está intimamente relacionado com a falta de perdão. Quem não sabe perdoar está pronto para se vingar o tempo todo, com palavras ofensivas, tacando na cara, relembrando, rememorando o passado. E você se vinga, eu me vingo, via de regra, e ofendemos as pessoas por causa das dores que estão em nós. É preciso ressignificar. A Bíblia fala que Saul entrou numa caverna, entrou nela para aliviar o ventre. Capítulo 24, verso 3. Não havia banheiros químicos, não havia banheiros de rodoviária, havia ali cavernas, moitas. Saul, o rei, estava com o exército e entrou numa moita, entrou numa caverna, segundo a Bíblia, para fazer suas necessidades. Só que Davi e seu exército estavam no mais profundo da caverna. Então todo mundo falou: rapaz, agora é a tua hora. Você vai matar Saul, e ele vai estar ali de cócoras fazendo suas necessidades. Não existe vitória mais vexatória para ele. Agora chegou o teu grande dia. Davi então foi com a espada, tirou um pedaço da orla das vestes de Saul. E quando ele chegou até os seus companheiros no mais profundo da caverna, a Bíblia diz que o seu coração bateu no peito. Ele falou para o seu exército: nós não vamos tocar a mão nesse homem. Sabe por quê? Porque eu quero honrá-lo. Eu quero respeitá-lo, ainda que ele queira a minha morte, ainda que ele queira o mal contra mim, eu o respeito. Ele é rei sobre Israel, ele foi ungido por Deus, eu vou respeitá-lo, eu vou honrá-lo. E honra está raro nos nossos dias. Honrar pai e mãe, honrar líderes religiosos, líderes políticos, está raro nos nossos dias. Honrar não significa expor as fragilidades, significa se preocupar em fazer melhor, em dar sequência a um legado, sem expor as fragilidades daquele que vem antes de nós. Honrar pai e mãe significa fazer melhor, sem expô-lo,
significa aprender e continuar aprendendo dia após dia. Então diga não à vingança, querido irmão, querida irmã. Não queira que seus pais paguem o preço pelo abandono. Não queira pagar o preço se a tua infância foi simples. A vida não tem misericórdia de gente simples, pelo contrário. Vai trabalhar, vai estudar. Porque tem gente que nasce nos grandes condomínios, tem família rica e também é miserável, só tem dinheiro. Queridos, existe um sol rosado lá fora, existe um sol azulado outro dia, existe o céu negro, existe o céu com mancha de trovão. Acredite, as coisas, os significados ao teu redor não têm um único sinal, não tem um único símbolo. Então aprenda a ressignificar as coisas que estão perto de você. Davi teve Saul nas mãos enquanto estava fazendo suas necessidades, mas em vez de matá-lo, ele o poupou e ele o honrou. Esses dias eu estava conversando com um grande amigo e ele me disse que participou de uma palestra que foi proferida pelo velejador e escritor brasileiro de 65 anos aproximadamente, chamado Amir Klink. Agora em agosto, este homem completou 36 anos que ele atravessou em 100 dias o Atlântico. Saiu da África e chegou aqui na Bahia. 100 dias sozinho, velejando num pequeno barco a remo. E este meu amigo me relatou que uma das coisas que mais o marcou, e ele tentou compartilhar isso comigo, é que durante o seu planejamento ele queria fazer um barco que não virasse. E ele projetou, ele estudou de todas as formas, ele não conseguiu encontrar um barco que não virasse, já que em alguns trechos da trajetória ele encontraria possíveis ondas de 20 metros de altura. Então ele mudou a estratégia e ele criou um barco completamente capotável. Você entendeu? E porque ele criou um barco vulnerável, capotável, ele então, quantas vezes ele precisou virar o barco, mas rapidamente esse barco se colocava numa direção correta. Rapidamente ele deixava a submersão da água para ficar na imersão da água de novo, na plataforma onde ele precisava estar. Então ele encontrava o transtorno, ele encontrava o fundo do mar, ele via a escuridão, ele via a morte de perto, mas rapidamente ele se reerguia. Isto é ressignificar. É você ter uma vida não capotável, mas você ressignificar a tua dor. Você aprender que às vezes a gente cai, outro dia a gente levanta. E com isso eu finalizo, dizendo que Davi fez esta oração: cria em mim, ó Deus, um coração puro. É possível termos um coração puro. E ele disse: renova dentro de mim um espírito inabalável. É possível termos um espírito inabalável. Mas a única possibilidade para nós cristãos termos uma espiritualidade emocionalmente saudável é por meio de Cristo. Porque o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5,17, ele diz: aquele que está em Cristo já é nova criatura. As coisas velhas tiveram um significado, mas na cruz foram ressignificadas, eis que se fizeram novas. Pai, livra-nos de nós mesmos, livra-nos dos laços do passado, dos traumas, das tristezas, da falta de perdão, das lembranças que nos aprisionam, nos assustam, estremecem a nossa alma. Traga hoje, ó Pai, por meio de Cristo, um novo significado à nossa dor. Que nós possamos nesta hora, Pai, fazer as pazes com o passado, para vivermos em liberdade no futuro, ouvindo o que Tu tens para dizer a nosso respeito. Não se auto-vitimizando, nem se auto-sabotando, nem vivendo numa teias de culpa e de vingança, mas com liberdade para sermos quem somos, com as nossas fragilidades. Coloca-nos, ó Pai, em relacionamentos verdadeiramente nutritivos, não nocivos, doentios. A partir das nossas curas, que possamos ajudar a outras pessoas a serem curadas, mas que o nosso foco seja Jesus Cristo, que na cruz fez o que precisava ser feito para ressignificar a nossa história. E eis que por meio dele, tudo já se fez novo. Ajuda-nos, capacita-nos, precisamos de Ti. Em algumas áreas da nossa vida, neste momento, alguns de nós estamos dando como que gritos de socorro ao Senhor. Me ajude, Pai, não consigo vencer, não consigo mudar, não consigo
tratar de outra forma tal pessoa, tal situação, tal episódio da minha vida. Então traga cura agora em nome de Jesus, meu Pai. O Senhor que é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, para ti não há nenhum impossível. Então toque na dor, esta mais aguda, ou talvez essa que a gente nem tenha conhecimento, e que a gente possa no Senhor reconhecer e ressignificar, para vivermos de maneira livre, alegre, leve, para que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, e que a partir de nós, as pessoas ao nosso redor sejam abençoadas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar. Eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Espírito, mais que cheio quero estar. Eu melhor dos teus vasos, posso muito transbordar. Oh, dá-me falar cada dia com salmos e hinos de amor. Oh, dá-me viver cada dia com gratidão e louvor. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar. Eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Oh, dá-me viver cada dia com sobriedade e temor, em sujeição uns aos outros, como convém no Senhor. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero